Olá, turma! Então agora eu vou fazer um tutorial sobre structs, ou seja, registros, certo? Então vamos lá. Então a gente já viu a parte de vetores, né? Vocês sabem o que é um vetor, né? Que também pode ser dito como variáveis compostas homogêneas. Agora a gente vai falar de variáveis compostas heterogêneas. Então, nas variáveis compostas homogêneas, né, eu criava um conjunto de inteiros, um conjunto de floats, um conjunto de caracteres. Agora eu posso criar um conjunto, né, de elementos diferentes. Tá? Então, variáveis compostas heterogêneas. Então, está aí a explicação. Usando variáveis compostas homogêneas, tínhamos um conjunto de elementos do mesmo tipo, tal como uma alcateia, que é o conjunto de lobos. Na programação, podemos imaginar um vetor chamado notas, alcateia, e os valores das notas, os lobos. Ok. Podemos ter ainda conjuntos de elementos de tipos diferentes, que são chamados de variáveis compostas heterogêneas. Vamos agora imaginar um conjunto de animais de espécies diferentes. Tá? Então, agora o nome do meu conjunto é animais. Né? Porque eu posso ter um lobo, posso ter um leão, um gorila, uma raposa, um touro, um búfalo, sei lá. Né? Então as variáveis, as informações elas são diferentes. Então isso é chamado de registro ou de estrutura. Onde é que são utilizados registros? Então, na programação temos o registro. Um registro é uma variável composta heterogênea. Imagina que você está preenchendo um formulário de registro de embarque com as seguintes informações: número da passagem, data, de, para, horário, poltrona, idade, nome do passageiro. Então, todas essas informações elas são de uma pessoa, ou seja, de um registro. Então, esse registro de embarque é formado por um conjunto de informações relacionadas, porém de diferentes tipos. Número da passagem inteiro, origem e destino caracteres, data caracteres, hora caracteres, poltrona inteiro, idade inteiro, nome do passageiro caracteres. Cada um desses itens que formam um registro de embarque são chamados campos. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, né? Declaração. Como é que é a declaração de registros? Em algoritmo, a gente faz assim, tipo, o nome do registro igual a registro, bota lá as variáveis, fim do registro. Em C, a gente coloca struct, o nome dela, abre chave, coloca todas as variáveis que compõem essa estrutura, que compõem esse registro, fecha a chave, ponto e vírgula. E depois tu declara, né, uma variável. Então tu cria aqui, ó, struct embarque, né, reg embarque, né, que é o nome do meu registro, ficha. E se fossem várias fichas? Bom, daí coloca aqui entre colchetes, porque daí seria um vetor de registros, ok? Aqui no caso é só, nesse exemplo a gente só tem o cadastro de uma ficha, né? Então, o que é feito aqui? Foi criado o registro, né? Esse registro aqui, registro embarque, struct. Registro embarque é do tipo ficha e depois tu vai preenchendo a tua ficha. Sempre que tu vai preencher é o scanf, %, né, de, se for inteiro, e comercial. Ficha, que é o nome do struct, ponto, o nome da variável que tu está preenchendo. Tá? Vamos fazer um exemplinho então no dev. Vamos lá. Abrir o dev. Então vamos lá, vamos botar struct, o nome da estrutura. Então vamos botar aqui vamos ver, aluno mesmo, né? Aluno. Opa. Aluno, né?
Daí coloca aqui entre chaves. Tá? Bom, o aluno ele vai ter um nome. O nome vai ser um vetor de caracteres de, sei lá, 50. Ponto e vírgula. O que mais? Ele vai ter um número de matrícula, então int num mat. E vamos botar aqui a idade. Idade, eu quero essas informações. Tá, então tá aqui. Aqui está criada a minha estrutura, ponto e vírgula. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que vai ter uma variável que é desse tipo. Só deixa eu apagar uma coisinha aqui. Compare. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Vamos lá. Então, eu vou criar uma variável que vai ser do tipo do registro. Então, struct aluno. Tá? Então, o nome da minha estrutura é aluno. Tá? Só que agora, o nome dessa variável, que é do tipo dessa estrutura, vou botar aqui alu lógica. Tá? O aluno de lógica. Ok? Tá. Agora a gente vai ler as informações dele. Então, vamos lá. Print f informe o nome. E como é que eu vou ler isso? Isso é caractere gets, né, pessoal? Gets. Daí assim, ó, é sempre o nome da variável do tipo estrutura, ponto, né? Ponto, o nome dela. Então, gets alu lógica ponto nome. Tá? Então aqui eu estou fazendo a leitura. Isso porque é do tipo caractere, estou usando get. Agora, por exemplo, eu quero ler o número de matrícula. Tá? Então, printf informe o número de matrícula. Bom, daí aqui eu vou ler com scanf. Scanf %d vírgula, vírgula, e comercial, não esqueçam. E daí tem que fazer daquela mesma forma. Alu lógica ponto num mat. Tá? Então, repetindo aqui, ó. Alu lógica, faltou um C. Tá? Ó, alu lógica, que é o nome da minha estrutura. Ponto o item, né, da minha estrutura que eu quero ler. Num mat, número de matrícula. E finalmente aqui vamos fazer informe a idade. Informe a idade. Vamos botar umas quebras de linha aqui, né? Barra N, barra N. Tá. Informe a idade, então, %d, alológica, ponto, idade. Não esqueçam do e comercial. Tá, e vamos botar uma impressão aqui só para dizer que ele está fazendo direitinho. Printf. O nome é, e daí porcento S, né? Porcento S. E número matrícula é %d. Tá? E daí a gente tem que colocar daquela forma. É alológica.nome, vírgula, vou botar embaixo, alológica.número de matrícula, no mat. Acho que é isso. Acho que não faltou nada. Vamos
executar isso aí. Fechar essa janelinha. Tarará, tarará. Informe o nome. David Cunha. Informe o número de matrícula. Ah, tá ali os caracteres especiais, né? Tá, tudo bem. Informe o número de matrícula. Então, vamos botar aqui 21 666 7. Sei lá, inventei. Ah, claro, é 2000 e alguma coisa, né? O número de matrícula de vocês. 2017 e um número qualquer. Tá. Beleza. Vou dar Enter. Opa. Informe a idade. Sei lá, 40. Ó. O nome é David Cunha. O número de matrícula é 2017. 16667. Tá aí, ó. Funcionou direitinho o nosso registro. Tá? Então, aqui a gente está agrupando essas três variáveis numa coisa só. Tá? Então, o aluno de lógica, né? Um registro de um aluno de lógica vai ter essas três informações. Tá, mas não vejo grande utilidade nisso. Bom, então a gente transforma isso aqui num vetor. Daí sim, daí a coisa fica interessante. Então vamos supor que vão ser 30 alunos. E daí eu vou colocar um int cont. E daí eu vou fazer assim, ó. For cont recebe 0, vírgula cont menor do que 20, 30, né? 30, vírgula cont mais. Agora vamos jogar tudo isso aqui para a direita. Uhum. Vamos fechar aqui. Só que tem um detalhe. Agora eu estou criando um vetor de registros, tá? De registros de alunos. Então, daí sempre que eu quiser me referir, né, ao primeiro aluno, né, eu vou ter que usar aqui índice, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte. Índice cont. Minto. O vetor ele está aqui. Então tira daqui e coloca aqui. Claro. E aqui... Tá, isso aqui perde sentido, né? Porque aqui mostraria só um, né? Ah, se bem que ele pode ler e mostrar o atual. Ler e mostrar o atual. Fica bacana. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar índice cont aqui. Índice cont aqui. Perceberam, pessoal, a diferença? Aqui, ó, antes isso aqui era só uma variável do tipo registro. Sendo do tipo registro, ela tem essas três informações. Agora, isso aqui deixou de ser uma variável, agora isso aqui é um conjunto, ele é um array, né? Então, daí, por ele ser um array, ele tem várias posições. Então, quem tem várias posições é esse registro, tá? Então, eu faço dessa maneira aqui, vamos executar, vamos ver o que deu de errado aqui. Conte mais. É ponto e vírgula aqui? Aham. Era um ponto e vírgula. Tá. Ó, então, vamos lá. Informe o nome. David. Informe o número de matrícula. 1, 2, 3, 4. Informe a idade. 40. Enter. Ó, o nome é David. O número de matrícula é bababá. Informe o nome. Tá. Só que aqui... aqui a gente precisava quebrar a linha, né? Vamos de novo aqui.
informe nome David, informe número 1, 2, 3, 4, informe idade 40, enter. Ó, nananã, informe o nome. Aqui ele tem que fazer uma parada para essa leitura, né? Depois ele lê o número de matrícula e assim por diante, né? Então ele está repetindo, né? Ele está fazendo para os demais. Então ele fez para o primeiro, agora ele está fazendo aqui para os outros também, certo? Bom, era mais ou menos isso. Então o barato dos registros é esse, né? Não vai ter um registro só, tu tem que ter um conjunto de registros. E daí tu utiliza, né, ele como sendo um vetor, certo? Beleza. Não vou executar aqui 30 vezes, né? Mas a ideia dos registros é essa. Tá? Então, abraço, até o próximo.